Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para refletir em mais uma mensagem que eu trago aqui em nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis onde as pessoas parece que elas têm vergonha de pregar o Evangelho. Parece que pregar o Evangelho hoje é algo que para muitos não é rentável, não é? Infelizmente, eu vi alguns dias atrás um irmão dizendo que quando ele havia criado o canal, ele havia criado com um propósito para pregar a palavra de Deus. Inclusive ele disse que no início do canal existem vídeos dele com a Bíblia aberta e ele pregando a palavra. Mas ele disse o seguinte: como eu vi que as pessoas não davam importância, as pessoas não queriam ouvir, então ele decidiu, tá postando assuntos polêmicos, assuntos muitas vezes que falam mal de outras pessoas, assuntos que às vezes debate uma profecia, enfim, coisas desse tipo. Queridos, e Paulo, ele disse o seguinte, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E não importa se apenas 3 pessoas, se apenas uma pessoa der ouvidos à palavra que você ministrar, certamente você estará alcançando algo maravilhoso. Tiago diz que aquele que conseguir fazer voltar um pecador, ou fazer um pecador se converter novamente, voltar aos pés do Senhor Jesus, essa pessoa cobre multidões de pecados. Então não importa se o canal tem 100 inscritos, se tem 10 inscritos ou 500 inscritos, não importa. O importante é que nós devemos pregar a palavra de Deus. O importante é que nós devemos olhar para ela com gratidão, porque Jesus, ele deixou esta palavra, e esta palavra é quem salva, porque esta palavra é o próprio Jesus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo, ele diz que a palavra de Deus, nós devemos pregá-la em tempo e em fora de tempo. Então, queridos, Paulo também diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 16, que nós devemos aproveitar bem as oportunidades. E nós devemos aproveitar esta oportunidade que temos, enquanto podemos utilizar a plataforma do YouTube, para pregar a palavra de Deus, para anunciar a salvação, para levar Cristo às pessoas perdidas. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então nós temos a responsabilidade de anunciarmos este Evangelho. Nós temos a responsabilidade de proclamarmos que Jesus Cristo está voltando. Para quê? Para que pessoas possam se converter, para que pessoas possam se arrepender dos seus pecados e assim aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Agora, a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então o tempo agora não é de nós usarmos os nossos canais para polêmicas, não é para nós usarmos os nossos canais para promover assuntos que vão causar polêmica e que, consequentemente, vão nos trazer audiência, consequentemente, vão nos trazer likes, consequentemente, vão nos trazer visualizações e consequentemente, divulgação desse canal. O importante é nós termos compromisso com as pessoas que estão inscritas. E as pessoas que estão inscritas têm o compromisso com a palavra de Deus de semear a palavra que nós anunciamos em nossos respectivos canais, Então Paulo, ele diz: eu não me envergonho, nós não devemos nos envergonhar. Quando eu vi esse comentário,
é um irmão, eu acredito que é um irmão fiel a Deus, é um irmão que prega a palavra, né? É um irmão que procura viver, né, fielmente ao Senhor Jesus. Mas algo me chamou a atenção quando ele disse, quando eu criei o meu canal, eu criei para divulgar a palavra, para pregar a palavra de Deus. Aí ele disse, mas quando eu percebi que o povo não dava importância, que o povo não dava ouvido e que aquilo não trazia visualizações, que aquilo não trazia o crescimento para o canal, ele disse, então eu resolvi postar esse tipo de vídeo, né? Vídeos polêmicos. Então, queridos, nós temos que nos preocupar em anunciar o Evangelho. Nós temos que nos preocupar em semear a palavra. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 8, Jesus fala ali sobre o semeador, e a Bíblia diz que o semeador ele sai a semear, e sementes caem na beira do caminho e os pássaros comem. Outra semente cai entre os espinhos, outra semente cai entre as pedras. Queridos, essa semente é a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que existem sementes que elas caem em boa terra e produzem 30, 60 e 100 grãos por um. Ou seja, nós como semeadores, nós temos a responsabilidade de semear, nós temos a responsabilidade de divulgar a palavra. Agora, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo através da palavra que nós estamos ministrando. E que palavra é? A palavra de Deus. Então nós precisamos, queridos, aproveitar esta oportunidade que temos, enquanto há tempo, de pregarmos a palavra, de anunciarmos o verdadeiro evangelho, né? Se você pode usar outras redes sociais, então use. Eu atualmente tenho apenas o YouTube e o WhatsApp. Então nós precisamos utilizar as redes sociais para nós semearmos aquilo que é o maior tesouro que o ser humano pode ter, aquilo que é a maior riqueza que alguém pode ter, que é o conhecimento da palavra de Deus, que é o conhecimento do Evangelho, porque o Evangelho, uma vez que você o conhece, uma vez que você o pratica, ele te transforma, ele te liberta e ele glorifica o Senhor. Queridos, como é lindo você ver alguém que outrora vivia nas drogas, outrora vivia no mundo da criminalidade, e você vê essa pessoa pregando a palavra de Deus como se ela nunca tivesse cometido um crime, como se ela nunca tivesse sido viciada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Mas para isso acontecer, é necessário você e eu pregarmos o Evangelho. Para quê? Para que o Evangelho possa entrar nos corações e, consequentemente, promover a mudança que essas pessoas precisam. Então, Paulo, ele foi muito feliz em dizer que o Evangelho deve ser pregado em tempo e em fora de tempo. Eu tenho um voto com Deus, né? Eu tenho assim um temor que eu tenho a Deus, né? Todas as vezes que eu entro em um carro, em um Uber, eu pergunto logo para o motorista, você conhece Jesus? E eu tenho evangelizado muita gente, eu tenho falado de Jesus para muitos motoristas. Eu lembro que há uns 2 dias atrás, eu fiz uma viagem e aí eu perguntei para o motorista se ele conhecia Jesus, começamos a conversar, e eu perguntei a ele também se ele trabalhava só com Uber. Ele disse não, eu faço do Uber o meu refúgio. Eu disse por quê? Ele disse porque a minha esposa me abandonou, né? Eu estou vivendo quase que em depressão. Eu falei, eu conheço algo que é muito melhor, é um refúgio muito mais seguro, é um refúgio muito mais agradável. Ele disse, qual é? Eu falei, é Jesus. E eu disse a ele, eu enfrentei o mesmo problema que você está enfrentando. Eu enfrentei esse problema alguns anos atrás. E eu fiz de Jesus, eu fiz de Deus o meu refúgio, a minha fortaleza. Ou seja, quando nós colocamos para as pessoas a importância do Evangelho, a importância de se ter Jesus na vida, queridos, isso faz toda uma diferença na vida das pessoas. Então, que nós possamos refletir sobre esta mensagem que o apóstolo Paulo diz. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós temos que ter a consciência que este Evangelho deve ser pregado em tempo e em fora de tempo. Amém? Eu quero orar com você para encerrar este vídeo. Querido e eterno Deus,
Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Pai querido, nós te glorificamos. Pai querido, eu te peço, ó Deus, que esta palavra, Senhor, possa gerar vida, que esta palavra, Senhor, possa produzir arrependimento nos corações, Pai, das pessoas, meu Pai, que não têm o Senhor, das pessoas que estão afastadas do Senhor, das pessoas, meu Pai, que estão se sentindo fracas com o Senhor. Pai querido, que esta palavra possa levantar esta pessoa e que esta pessoa, meu Deus, possa, Senhor, se erguer e possa compreender, Pai, que o Senhor é o melhor tesouro, o Senhor é a maior riqueza que alguém pode ter na vida. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.